O Supremo Tribunal Federal acatou o pedido do MPF e suspendeu uma norma que criava o voto impresso a partir das eleições de 2014. Para a Procuradoria-Geral da República, a lei fere o direito ao voto secreto e desrespeita a Constituição. A decisão do STF tem caráter liminar. Em 2009, o Congresso Nacional alterou as regras das eleições no país. A lei passou a prever o voto impresso a partir das eleições de 2014. O objetivo era garantir mais confiabilidade ao processo eleitoral que utiliza urnas eletrônicas desde 2000 em todo o país. Na última eleição para a presidência da República, 120 milhões de eleitores brasileiros registraram o voto nas 450 mil urnas eletrônicas espalhadas por todo o país. A vitória de Dilma Rousseff foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral no mesmo dia da eleição, por volta das 8 da noite. Agilidade possível graças à tecnologia. Para este cientista político, a votação eletrônica brasileira é uma das mais eficientes e seguras do mundo. O TSE ele contrata na véspera da eleição grupos de hackers, de pessoas que invadem sistemas da internet para justamente tentar invadir o sistema do TSE. Quando invadem, já apresentam a solução para poder melhorar cada vez mais a segurança do sistema. Tudo começa quando o eleitor digita o número do candidato na urna eletrônica e vê, na tela, a foto da opção escolhida. Depois, basta confirmar, tudo sob sigilo. Mas com o voto impresso, após a confirmação pelo eleitor, a urna eletrônica imprimiria um comprovante de identificação. O eleitor não teria contato com esse documento. A própria urna depositaria o papel de forma automática em um compartimento lacrado, para que a Justiça Eleitoral pudesse conferir a apuração eletrônica. A justificativa: evitar possíveis fraudes. A materialização do voto ela é necessária para que nós tenhamos confiança a cada pleito de que o voto que nós demos, que o eleitor brasileiro deu, foi de verdade para os seus candidatos. Para o Ministério Público Federal, o voto impresso desrespeita a Constituição, que prevê sigilo para os eleitores. No início deste ano, o MPF entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que pedia a suspensão da lei. No julgamento, todos os ministros do Supremo concordaram com a posição defendida pelo MPF. No julgamento, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, alegou que o voto impresso compromete o sigilo garantido pela Constituição aos eleitores. Ora, a garantia da inviolabilidade do eleitor pressupõe a impossibilidade de existir, no exercício do voto, qualquer forma de identificação pessoal, a fim de que seja assegurada a liberdade de manifestação, evitando qualquer tipo de coação. Roberto Gurgel destacou também o alto custo da impressão dos votos, que poderia chegar a R$1 bilhão para os cofres públicos. A decisão do STF não é definitiva, foi tomada em caráter liminar. Apesar da unanimidade dos ministros do Supremo em votar contra o voto impresso, nas ruas a medida ainda causa polêmica. Eu acho que não deve identificar mesmo, porque, assim, pelo que eu acho, se a gente tem a urna e é tudo coberto ali, não é para ser mostrado. De repente você não quer que ninguém saiba quem foi que você votou, aí todo mundo vai ficar sabendo. Com comprovante é até melhor, né? Porque o votante ele fica mais tranquilo para saber que o voto dele às vezes não foi desviado por outros candidatos. Para o movimento de combate à corrupção eleitoral, a decisão foi acertada. Um candidato que se sente prejudicado em determinada região, que ele acha que deveria ter não sei quantos mil votos, ele não teve, e isso vira identificar quem foi que votou, quem não votou, e isso quebrar o princípio do voto secreto que nós conseguimos e que foi um avanço, né? Se hoje a gente tem até uma urna eletrônica sujeita, poderíamos fazer outros tipos de testes para garantia da inviolabilidade da eleição. A gente tem que estudar talvez uma maneira de corrigir as distorções, os eventuais problemas que possa haver no processo de votação, sem criar um problema maior do que já existe, né? Quer dizer, sem ameaçar o sigilo do voto e sem ameaçar a liberdade do voto, que são garantidos pela Constituição Federal.
E em Tocantins, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou na Justiça representações contra mais de 60 pessoas físicas e jurídicas que fizeram doações eleitorais acima do limite permitido em lei. Uma pessoa e uma empresa já foram condenadas. Antes das eleições, os candidatos e partidos políticos arrecadam recursos para financiar os gastos com as campanhas eleitorais. A prática é permitida pela lei, que impõe limites para a doação de recursos feita por pessoas físicas e jurídicas. O controle existe para que candidatos disputem os votos em igualdade de condições. Para as doações de pessoas físicas, a lei prevê um limite de até 10% da renda obtida no ano anterior às eleições. No caso das empresas, é permitido realizar doações de até 2% do faturamento bruto obtido no ano anterior. Quem ultrapassar esses limites pode ser multado entre 5 a 10 vezes o valor doado acima do permitido. Além do pagamento de multa, o doador irregular, se condenado, fica proibido de participar de licitações e de celebrar contratos com o poder público por 5 anos. E com uma novidade: esta é a primeira vez que a lei da ficha limpa é aplicada a quem doar acima do permitido. Tanto a pessoa física como o responsável pela empresa que descumprirem a legislação eleitoral ficarão inelegíveis por 8 anos. Após cruzar os dados da Receita Federal com a prestação de contas dos candidatos, a Procuradoria Regional Eleitoral em Tocantins encontrou irregularidades nas doações feitas a candidatos. No total, foram 66 representações apresentadas à Justiça, 34 contra pessoas físicas e 32 contra pessoas jurídicas. No sentido de reprimir essa conduta de doação irregular, que todos sabemos é uma fonte de corrupção que gera muitos danos à sociedade. A decisão sobre 2 das representações já foi divulgada. Uma pessoa física e outra jurídica foram condenadas a pagar multa, que vai de 5 a 10 vezes o valor da doação excedida. O procurador regional eleitoral explica que ainda cabe recurso da decisão, mas ele acredita que o andamento das ações deve ser rápido. A decisão deve sair antes das eleições de 2012. A justiça eleitoral ela já é a mais célere do país e esses processos são mais simples, então realmente tem um trâmite abreviado. Tudo tem as normas legais, tem de cumprir a lei. Se eles não cumpriram a lei e doaram um pouco mais ou o dobro, tem de ser punido, tem que pagar através da lei, né? Senão não vai moralizar a nossa política no Brasil, não é isso? O Ministério Público Federal em Alagoas conseguiu a condenação de um homem acusado de armazenar e distribuir material de pornografia infantil por meio da internet. Ele foi preso no ano passado durante a Operação Tapete Persa da Polícia Federal. A pena foi de 3 anos e 8 meses por violar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A pedido do Ministério Público Federal, o prefeito em exercício de Nova Friburgo, Dermeval Neto, e o secretário de governo da cidade, José Ricardo Lima, foram afastados dos cargos. A decisão é da Justiça Federal, que determinou ainda o bloqueio dos bens do prefeito, do secretário e de outras 3 pessoas. Segundo o MPF, eles são acusados de desvio de recursos públicos, pagamento por serviços não executados, superfaturamento, fraude na contratação de uma empresa, além de ilegalidades em dispensas de licitação. O prejuízo foi de R$ 318 mil. Em Pernambuco, o Ministério Público Federal conseguiu a condenação de mais 3 envolvidos no esquema de desvio de medicamentos do Sistema Único de Saúde. Segundo a denúncia, os acusados furtavam medicamentos de hospitais públicos, onde prestavam serviço como empregados terceirizados. Até o momento, o MPF ofereceu denúncia contra 51 pessoas. 32 envolvidos foram condenados a penas que variam entre 4 e 14 anos de prisão. A seguir, MPF pede fechamento imediato de madeireiras que atuam ilegalmente em áreas indígenas em Rondônia. E na série de entrevistas sobre o novo Código Florestal, o subprocurador-geral da República, Mário Guise, fala sobre as restingas e os mangues que ficaram fora do texto em análise no Senado Federal. A gente volta em instantes.